Olá, meus queridos, presentes preciosos de Deus. Vamos para mais uma história maravilhosa da Bíblia, mas antes, vamos trazer à memória, nos lembrarmos daquilo que nós aprendemos na última história. Nós aprendemos que Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele falava e as coisas eram criadas. Aprendemos também que Adão, ele foi criado de uma forma diferente. Não foi com a voz, né? Mas foi com as mãos. Ele foi formado pelas mãos de Deus. Nós vimos que Deus o formou, vimos que Deus soprou na narina de Adão o fôlego da vida de Deus, o Espírito de Deus. Nós vimos também que Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado parecido com Deus. Nenhuma daquela criatura, nada do que Deus criou, falava. E Adão falava. Não era inteligente, e Adão era inteligente. Deus deu até uma tarefa para Adão fazer lá no jardim. Aprendemos com essa história do amor grande de Deus por mim e por você, pela maneira como ele fez Adão. Ele mostrou que ele amava Adão e que nós, de toda a criação de Deus, somos o mais importante para Deus. Somos a criação mais importante para Deus e que ele nos ama. Também com essa história nós podemos aprender que Deus é um Deus de poder, é um Deus forte. Só um Deus, como o grande Deus que mora no céu, criador de todas as coisas, pôde criar apenas com a sua voz. Só ele tem poder para fazer isso. E hoje, na nossa história, nós vamos ver o que aconteceu com Adão e com Eva. Então, lá naquele lugar que Deus criou, Deus chamou de Éden. E dentro do Éden, Deus fez um lindo jardim. Deus fez brotar da terra árvores com frutos deliciosos, mais gostosos, para que Adão e Eva vivessem ali naquele jardim e para que eles cuidassem. Adão deveria cuidar daquele jardim para o Senhor. Também naquele jardim tinha rios, e tinha um rio que ele mantinha a terra, as plantas molhadas. Olha que coisa linda! Quantas coisas especiais Deus havia colocado nesse jardim para Adão e para Eva. Mas Deus também, ele colocou no meio do jardim duas árvores. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia não fala quais eram os frutos que essas árvores davam. Mas Deus disse assim para Adão: Adão, você pode comer todos os frutos das árvores, olha, todos esses frutos deliciosos. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, esse fruto você não pode comer, Adão, porque o dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Os outros Adão podia comer até da árvore da vida. Ele comia e ele ia viver para sempre comendo aquele fruto. Mas certa vez, Eva, ela estava ali no jardim e ela estava olhando, e a Bíblia diz que a serpente, ela era um animal bem astuto. E diz que Satanás, ele entrou dentro da serpente. Satanás, ele quer sempre nos atingir, ele é o inimigo de Deus. E ele quer sempre nos atingir para que Deus fique triste com a gente, né? Porque Deus nos ama. E se nós fazemos coisas erradas, isso entristece o coração de Deus. E a luta dele, ele nos usa para entristecer o coração de Deus. Então Eva estava lá no jardim e ele disse para Eva. Eva apareceu e ele perguntou para Eva o que Deus tinha falado. Ele disse: Ô Eva, Deus disse para você que se você comesse daquela árvore, você morreria? E a Eva disse assim: olha, Deus falou
que a gente não poderia tocar e nem comer, senão nós íamos morrer. Eva, Deus não falou isso. Deus falou que não podia comer. Então Eva não falou a verdade. Deus disse: se vocês comerem, vocês vão morrer. Deus não falou que eles não poderiam tocar. E a serpente, ela continuou conversando com Eva. E ela falou para Eva: olha, nada disso é verdade, não. Se você comer do fruto da árvore, Eva, sabe o que vai acontecer? Os seus olhos vão se abrir e você vai saber o bem e o mal. Você vai ficar igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva ouviu o que a serpente falou, o que Satanás falou dentro da serpente. E a Bíblia diz que ela pegou o fruto e ela comeu o fruto. E ela deu o fruto também para Adão, e Adão também comeu do fruto. Na hora que eles comeram o fruto, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram e eles olharam e eles viram que eles estavam nus. Eles andavam nus no jardim. Deus criou eles, eles não usavam roupa. Eles caminhavam, conversavam com Deus, estavam nus e eles não tinham vergonha. Mas a partir do momento que eles comeram o fruto, eles tiveram vergonha e eles quiseram se cobrir. Então eles pegaram folhas e eles fizeram, eram folhas de figueira, da árvore do figo. E eles pegaram as folhas e a Bíblia diz que eles fizeram roupa para eles. E eles se vestiram. E Deus veio no jardim, à tardezinha. E Deus, quando veio no jardim, que Deus chamou Adão. Adão agora ele tinha vergonha de Eva e Eva vergonha dele, né? Porque os olhos dele se abriram. Então Deus veio e Deus chamou eles. Quando eles ouviram que Deus vinha, eles rapidinho, eles se esconderam atrás da árvore. Eles não queriam ver Deus, porque eles tinham errado. Eles sabiam que eles tinham desobedecido ao Senhor. E Deus chamou Adão e Deus chamou Eva. Adão, onde você está? E Adão estava ali escondido. Deus chamou de novo Adão e Adão veio. E ele falou: Adão, por que você se escondeu? E ele falou para Deus: eu me escondi, Senhor, porque eu tive medo. Eu estava com vergonha. E eu estava nu. E Deus falou para ele: quem fez isso com você? Acaso você comeu do fruto da árvore? Adão comeu e Deus sabe tudo. Sabe, não podemos esconder nada de Deus. Adão se escondeu com Eva, mas Deus já sabia. Não podemos esconder nada de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que os olhos de Deus estão por todos os lugares. Deus vê todas as coisas, ele vê até dentro do nosso coração, ele vê dentro da nossa mente também. Ele sabe tudo. E Deus foi. E agora Deus falou com Adão que ele tinha comido do fruto, ele havia desobedecido. E agora, meus queridos, o pecado, por causa da desobediência, o pecado agora entrou no mundo. Quando Deus falou para Adão: você comeu do fruto? E Adão disse assim, em vez dele dizer eu comi, ele disse: a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. E a Eva disse: foi a serpente que me enganou. Quando a gente comete o pecado, a gente quer sempre culpar alguém. Mas sabe, a Bíblia diz que ninguém é culpado por causa do nosso pecado. Nós pecamos por causa do nosso coração, por causa dos nossos maus pensamentos que faz a gente pecar. Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, é tudo aquilo que a gente fala, é tudo aquilo que a gente ouve, é tudo que a gente faz e tudo que a gente sente no nosso coração que não agrada ao Senhor. Eles pecaram e agora Deus estava muito triste com Adão e Eva.
E Deus não aceitou aquela vestimenta de folha. Por causa do pecado, agora era necessário que houvesse um derramamento de sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão para os nossos pecados. Então Deus, ele matou um animal e ele fez uma roupa de pele para Eva e fez uma roupa de pele para o Adão. Deus não aceitou as roupas de folha. Sabe? Jesus Cristo, ele morreu pelo nosso pecado. Assim como aquele animal que Deus sacrificou para que ele pudesse derramar o sangue dele por causa do pecado de Adão e de Eva, Jesus Cristo, muitos anos depois, ele veio ao mundo, o próprio Deus, ele se fez carne e ele veio ao mundo morrer na cruz por causa do nosso pecado. Se você já tem Jesus, você já entregou sua vida para Jesus, você precisa confessar os seus pecados. Mas você precisa se arrepender e falar para ele que você não quer mais fazer esses pecados. Pecado a gente fala o nome. Nós falamos, eu menti, porque eu peguei aquilo que não era meu, porque eu desobedeci, eu xinguei. Temos que falar o nome do pecado. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, o sangue derramado na cruz, ele nos limpa, ele nos purifica de todo pecado. Quando nós confessamos ao Senhor, o sangue de Jesus, ele nos lava, ele nos deixa mais alvo do que a neve. E se você ainda não tem Jesus, você pode entregar sua vida nas mãos de Jesus. Não importa a sua idade, se você é criança, se você já é um adolescente, um menino, uma menina, se você é um adulto, está ouvindo a nossa história e você sabe que você precisa do perdão de Deus, você pode convidá-lo para morar dentro de você. Deus vem habitar em você em forma de Espírito Santo. Fala para ele, Deus, eu sei que Jesus Cristo veio ao mundo para me salvar. E eu quero receber Jesus como meu Salvador. Eu quero que ele me perdoe dos meus pecados. E eu quero viver com o Senhor Jesus. Eu quero que ele esteja habitando em mim e quero viver eternamente ao seu lado. Faça essa oração e Deus, ele vai perdoar você dos seus pecados e ele vai fazer morada dentro de você. Que Deus te abençoe. Amamos você, mas Jesus te ama muito, muito, muito mais.